Oi, gente, hoje eu voltei com a receitinha de uma massa maravilhosa que dá pra fazer algumas esfirras, que dá pra fazer pãozinho e que dá pra fazer também outros tipos de salgados assados. Essa massa é simplesmente incrível, vocês não podem deixar de salvar essa receita dessa massa e também não podem deixar de fazer essa esfirra, gente, fica simplesmente sensacional. É uma massa bem simplesinha, uma massa básica, bem coringa mesmo, que além dessas esfirras, né, que foi uma das opções que eu quis trazer para vocês hoje, dá para fazer vários outros salgados. Dá para fazer pães também, entre outros. Gente, essa é aquela receita bem coringa mesmo, que tem que ter salva, tá? Já compartilha aí com os amigos, com a família, com alguém aí para vocês marcarem de fazer junto, porque ela é sensacional. Eu peguei aqui uma bacia, tá? É bom você pegar uma vasilha assim mais aberta, tá? Uma maior pra você tá fazendo. Eu tô fazendo a receita inteira, mas se você quiser também, você pode diminuir e fazer a metade dela. É só fracionar aqui e dividir todos os ingredientes, tá? Eu comecei colocando aqui o açúcar e vou usar aqui também agora o fermento. Eu tô usando esse de pacotinho, vou colocar 2 pacotinhos dele. Do fermento biológico seco. Cada pacotinho desse aqui tem 10 gramas, tá? A quantidade total dos ingredientes, todo certinho, eu vou deixar anotado aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Em seguida, eu vou colocar aqui, gente, meio litro de leite morno, tá? 500 ml de leite. Esse leite tem que estar levemente morno. É aquele morno que você consegue colocar o dedo, né, dentro, consegue contar até 10 com a sua mão lá dentro. Não pode estar quente demais pra queimar e também não pode estar um leite frio, tá? Gelado. Vou dar uma leve misturada aqui, essa primeira misturada do fermento com o açúcar e o leite, eu gosto de misturar assim, pessoal, com a mão mesmo, porque a gente vai sentindo o açúcar dissolver junto com o fermento, né? Então, o açúcar ajuda bastante o fermento aqui nesse momento, então eu gosto dessa primeira misturada aqui com as mãos, tá? Em seguida, eu vou colocando o restante dos ingredientes. Foram 2 ovos, né? E coloquei aqui 1 colher de sopa rasa de sal. Não coloquei essa colher muito cheia, tá? Tô colocando aqui também 2 colheres de sopa de manteiga, tá? Mas pode ser a margarina, manteiga ou margarina. Tô colocando a manteiga porque eu só tenho a manteiga. Se você tiver a margarina, pode colocar a margarina. Vou dar mais uma misturada aqui nesses ingredientes, agora aqui com a colher, tá? Mas esse processo aqui você pode fazer com as mãos também, tá? Pode colocar a mão na massa aqui e mexer aqui, é só pra dar uma misturada mesmo. Como o leite ainda tá meio morno e a manteiga está em temperatura ambiente, a gente dá essa pequena misturada aqui. Vou colocar aqui agora também 50 ml de óleo, tô usando aqui o óleo de soja. Dei mais uma misturada aqui, depois que eu coloquei o óleo, né, pra gente começar aqui a colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo, a gente vai colocando aqui aos poucos. Eu achei que estava filmando, comecei colocando a primeira metade e acabei não filmando pra vocês, tá? Mas pra essa quantidade aqui da receita, a gente usa aproximadamente 1 kg de farinha de trigo. Você pode usar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Essa quantidade de pouquinho a mais ou pouquinho a menos vai depender, porque às vezes o seu ovo é um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Porque a quantidade do restante dos ingredientes não interfere muito. Mas não passa muito de 1 kg se você usar mais. E se for usar menos também, vai sobrar bem pouquinho a farinha de trigo, tá? Sempre que eu faço, normalmente sobra um pouquinho, aproximadamente umas 100 gramas de farinha de trigo de um pacote de 1 kg, sempre sobra. Então, é o que a gente acaba usando aqui pra untar a bancada na hora da gente vir sovar essa massa. Lembrando pra vocês, né, como eu falei, vou deixar tudo anotado. E a quantidade de farinha, gente, é essa, tá? Então, se você resolver fazer aí uma receita inteira, pode deixar separadinho aí a quantidade de 1 kg de farinha de trigo, que é o que você vai usar. Essa massa, gente, é daquelas que a gente pega mesmo assim, sabe? Que a gente vira fã, tá? Depois que a gente misturou bem todos os ingredientes aqui, coloquei na bancada, sovei bastante, dei bastante batidinhas nela. Foram aproximadamente uns 10 minutinhos sovando ela. Vou voltar ela aqui pra bacia, tá? E vou passar um pouquinho de óleo aqui por cima, só pra ela não ressecar mesmo. E a gente vai deixar essa massa descansando. E olha que perfeição, gente, a minha descansou por 1 hora. 1 hora, hoje aqui está chovendo, o tempo não tá muito quente. E eu coloquei ela dentro do meu forno desligado, coberta com um pano.
e ficou essa perfeição de massa. Ela dobrou de tamanho, ficou bem grande. Se eu deixasse mais, ou se aqui estivesse mais quente, essa massa dobraria mais ainda, ficaria bem maior, porque o tempo influencia bastante, né? Mas ainda assim a qualidade dela está perfeita, gente. Essa massa é aquela massa que a gente se apaixona por ela mesma. Eu faço tudo com essa massa, tá? Ela é muito perfeita. Hoje eu escolhi esfirras, porque era um salgado que foi pedido aqui em casa. Então, tô fazendo aqui pra casa mesmo, pras crianças. Tô usando o recheio de carne moída. Essa carne moída, gente, eu não filmei pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu fiz ela refogadinha, normal, deixei ela fritar bem. Mas eu não queria uma esfirra seca, com aquela carne moída muito seca, né? Então, eu coloquei um pouquinho de extrato de tomate quando eu finalizei ela, depois que ela fritou, pegou bem o tempero. Coloquei um pouquinho de extrato de tomate com um pouquinho de água e deixei essa água reduzir bastante, mas ela ficou um recheio assim mais cremoso, não ficou aquela carne seca, mas também não pode ser úmido porque a massa não suporta, gente, senão a gente não consegue fechar essa massa se tiver um recheio muito molhado, tá? Então, ficou exatamente como eu queria esse recheio de carne moída. Olha só como que fica a nossa esfirra, é bem facinho de fechar, tá, gente? Não tem muito segredo, é só ir unindo as pontinhas depois que você coloca o recheio, tá bom? Então, vou dar uma acelerada aqui pra não ficar muito grande o vídeo, muito extenso. Mas lembrando, se você quiser fazer aquele processo, eu ainda pensei em fazer aquela esfirra mais tradicional mesmo, com a carne crua, né, e levar pra assar. Porém, aquele processo, a carne moída tem que ficar algum tempinho, né? Na peneira para escorrer todo o líquido, toda a água mesmo da carne, né? Então, eu preferi fazer esse molho, uma carnezinha mais refogada, porque eu não tinha todo esse tempo de ficar esperando a carne perder toda a água pra gente fazer aquela esfirra mais tradicional. Mas não deixa de perder o sabor e a qualidade também, porque essa esfirra aqui é muito gostosa. Mas se vocês quiserem, comenta aqui deixa aqui nos comentários que depois eu trago pra vocês a receita daquela esfirra. Como eu falei pra vocês, o salgado escolhido aqui em casa dessa vez foi a esfirra, mas com essa massa a gente faz pão pizza, você pode fazer enroladinho de queijo, enroladinho de salsicha, americano, né, de salsicha e queijo, que fica perfeito, gente, essa massa é simplesmente perfeita. Eu fiz essas duas formas de esfirra e fiz mais essa outra forma que deu algumas esfirras. E eu resolvi fazer 2 pães, né? Médios, né? Não são muito grandes nem muito pequenos. Eu falei que o que sobrasse da massa eu ia fazer algumas rosquinhas, porque essa massa é perfeita, dá pra fazer rosquinhas também. Mas acabei resolvendo fazer os pãezinhos no lugar das rosquinhas, tá? Pra finalizar aqui, eu peguei um ovo, bati ele bem batidinho, só com garfo mesmo, o ovo inteiro mesmo, tá, pessoal? E vou pincelar aqui por cima das minhas esfirras pra mim levar pra assar. É só pra dar aquela corzinha bem bonita, aquele dourado lindo, né, do salgado. Pessoal, lembrando, você que gosta, né, que tem uma lanchonete, ou gosta de face e venda, né, esse salgado dá super pra você fazer como face e venda. Fica muito bonito, olha só como fica lindo depois de assado, fica muito perfeito. Dá pra colocar em marmitinhas, né? Dá pra fazer as bandejinhas com 3 ou 4 salgados, se for uma renda extra aí que você estiver procurando. Olha só que perfeição que fica, ele fica crocante nessa casquinha, fica bem douradinho, gente, fica lindo. E é uma massa bem leve, sem contar o tanto que ela é saborosa. Olha só que perfeição, ficou exatamente como eu queria, gente. Um recheio úmido, não muito, né, não pode ser muito úmido, porque como eu falei, esse recheio ele não pode ir em contato com a massa na hora da gente fechar, porque senão ela não fecha, tá? Então tem que ter aquele cuidado ali na hora de fechar, mas ficou exatamente como eu queria, não ficou aquele recheio seco, né? Ficou bem saboroso, bem gostoso mesmo, então caprichem aí no recheio de vocês. Tem recheio aqui também no canal de joelho, né, ou enroladinho de presunto e queijo, né, salgado de presunto e queijo, pão pizza, tem vários nomes aí. E com essa massa também, que é muito perfeita, como eu falei, dá pra fazer enroladinho de queijo, né, como eu falei, quem tá procurando aí um face e venda, essa massa é muito coringa, muito econômica, tá? Esse salgado ficou simplesmente perfeito, espero muito que vocês tenham gostado e que vocês façam ele aí. Tirei mais essa forma aqui, levei mais uma pro forno. Gente, olha que perfeito que ficou esses pães. Esse aqui, eu não passei nada nele, tá vendo? Esse que está mais moreninho,
eu não passei nada por cima dele. E o outro, eu pincelei o ovo por cima, né? E olha só, mesmo sem pincelar nada por cima, ele fica muito lindo. Esse daqui é o que eu pincelei o ovo, o outro eu não pincelei nada. E ele ficou perfeito, tá bem quentinho ainda. Eu fiz ele menorzinho assim, porque eu queria mostrar pra vocês o resultado dessa massa, tanto que essa massa é perfeita. Então, se você às vezes nem quiser fazer o salgado, né, a esfirra, quiser fazer só um pão aí com essa massa, pode fazer um pão maior, pode modelar eles redondinhos, que ele fica esse pão perfeito. Olha que perfeição, gente. Fica macinho, fica saboroso, fica uma massa super leve. Vou passar uma manteiguinha aqui nele pra vocês verem. Nossa, tá dando água na boca só de ver o vídeo, gente. Pensa aí, o prazer da gente falar que foi a gente que fez é, né, imensurável, né, gente? Nossa, é muito perfeito. Só passar um cafezinho, esse pão com manteiga quentinho e você ter sempre em casa, porque é tão simples de fazer, são pouquinhos ingredientes, é uma massa tão gostosa de trabalhar e é muito, muito, muito gostoso mesmo. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, espero que vocês façam aí e que vocês deixem o like de vocês no vídeo, que vocês se inscrevam no canal pra gente estar sempre trazendo receitinhas aqui pra vocês. Fiquei alguns dias sem trazer, né, uma semaninha aí sem trazer vídeo, porque eu estava com dengue e quem já teve dengue sabe como que é, como que funciona, né? Meu Deus, que dias que foram ruins, viu, gente? Morrendo de vontade de trazer conteúdo aqui pra vocês, mas com a dor no corpo terrível. Mas graças a Deus já passou. E eu trago esse vídeo aqui perfeito pra vocês, desse pão maravilhoso. Abri a massa aqui pra vocês verem que massa perfeita, gente. Então é isso aí, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem essa receita com outras pessoas para que esse vídeo chegue a outras pessoas, tá? Então um beijão e até o próximo, se Deus quiser.